graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estamos iniciando mais um culto e nós vamos iniciar louvando a Deus. A palavra de Deus ensina que nós devemos nos apresentar a Ele com salmos, com cânticos, com hinos espirituais. Devemos entrar na presença de Deus louvando a Ele em todo o tempo. O rei Davi, o salmista, um homem chamado de o homem segundo o coração de Deus, que escreveu a maioria dos salmos, ele era um adorador. Quando ele edificou um tabernáculo para colocar a arca de Deus, depois que resgatou da mão do inimigo, dos filisteus, ele estabeleceu grupos de homens adoradores para estarem diante de Deus 24 horas por dia. Eram 4 turnos de 6 horas e eles adoravam o Senhor o tempo todo, com símbolos, com adufes, com danças. E nós entramos na presença dele adorando porque reconhecemos que ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Deus. Adoramos a ele, adoramos aquele que vive e reina. Eu quero que você aí na sua casa exalte o nome do Senhor, louve a ele, diga palavras que enalteçam a Deus, diga palavras que sejam expressão do teu amor, da tua confiança. Por isso nós entramos diante dele dessa forma, adoramos o Senhor. Bendito Deus, bendito Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido Senhor, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Deus, nessa manhã declaramos: o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Adoramos a ti, Senhor. Bendito Deus, aleluia, aleluia, oh, glória a Deus, glória a Deus. Cantemos a Ele, adoremos aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Adore Ele aí na sua casa, aonde você estiver, adore a Ele. Levante os seus braços, renda-se à presença dEle. Oh, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Senhor, te adoramos, Senhor. Senhor, tu és santo, Senhor. Obrigada, Jesus, por revelar, Deus, o teu amor, Senhor, para nós, Jesus. Talvez o nosso coração não pode compreender tamanho amor, Jesus, mas nós sabemos, Senhor, que podemos, Senhor, te adorar, Senhor, atrair, Senhor, a tua presença, Senhor, através da nossa adoração e o nosso louvor, Jesus. Te adoramos, Senhor. Dos céus Deus falou, Cristo véu rasgou, e nele posso ver a imagem de Deus. O Verbo se encarnou, nos mostrou seu poder. Seu reino estabeleceu, Deus eterno Ele é. Santo é o Senhor que a mim se revelou, e o meu coração não pode se conter. Indigno sou de ver tua glória e majestade, e o único que minha alma cantará. Aleluia, 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 meu Deus. Guia meu coração,
Bien avant les cieux sur moi sont en
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Alléluia. Nous sommes à toi, Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Oh, alléluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra a propósito dos nossos dízimos e ofertas. Agora que nós passamos esse momento do louvor. E a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 1. Preste muita atenção no que diz esse texto. A palavra de Deus diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes, porém, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem com holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão de pecados, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Irmãos, a questão aqui é a seguinte: o sacrifício, a oferta, que era o valor financeiro na forma de animais, na forma de colheita, ele era feito por causa do pecado. Ele era feito por causa da lei. Então as pessoas faziam aquilo para seguir e para obedecer à lei, para serem aceitos diante de Deus. O sacrifício de um animal era para que as pessoas não fossem consumidas por Deus. O pecado era motivo para a morte. Quando alguém pecava, dependendo do pecado, ele era apedrejado e morria. Então a palavra de Deus nos ensina que aqui os sacrifícios eram feitos constantemente, mas nunca removiam o pecado. Por isso Jesus veio e ele se ofereceu de uma vez por todas. Mas o fato é que a palavra nesse texto, do versículo 1 ao 18, fala que esses sacrifícios não tinham como resolver o problema. Mas as pessoas continuavam pagando, dando ofertas
Por quê? Para não serem consumidas por Deus. Mas Jesus resolveu o nosso problema. Então você, um dizimista, um ofertante, se você é ou se você ainda não é, eu quero te dizer, o motivo pelo qual nós devemos fazer isso é um só: gratidão. Se você entende que Jesus pagou um preço que você jamais poderia pagar, que Jesus comprou você a preço de sangue, que Ele deu a vida por você, você simplesmente vai dizimar e ofertar em gratidão a Ele, para que a igreja possa sobreviver, para que a igreja possa crescer, possa prosperar, para que a igreja possa alcançar outros lugares. Quero dizer para os irmãos, a pandemia não mudou a nossa realidade de que nós precisamos continuar existindo. Então você, homem e mulher de Deus, você é chamado para agradecer a Deus com as suas ofertas e com seus dízimos e ofertas. Nunca foi tão importante a sua fidelidade como nesse tempo, porque nós não estamos tendo culto, e você precisa então se dispor a fazer um depósito na nossa conta no banco, ou a me procurar, ou procurar o seu líder para entregar o seu dízimo e a sua oferta, porque nós continuamos pagando as contas da igreja. Eu continuo aqui trabalhando para a igreja. Então veja, esse não é o melhor motivo para você fazer, deve ser por causa do amor, mas lembre-se, nós continuamos precisando existir, e a igreja não será destruída, a igreja não será paralisada pelo inimigo, e você é um canal para que isso aconteça, que a igreja permaneça e continue. Por isso eu quero orar por você, que vai apresentar, né, no final do mês, ok? Muitos já voltaram a trabalhar, muitos já receberam, inclusive me falaram que já receberam o salário. Eu quero declarar sobre a sua vida agora, que você que vai devolver o seu dízimo e dar a sua oferta, o Senhor vai te prosperar, porque você entendeu a gratidão a Ele e a fidelidade ao seu propósito. Amém? Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos que vão dizimar e ofertar. Eu quero declarar sobre eles que, porque eles compreenderam o motivo, porque eles estão vivendo aquilo que a Tua palavra diz, o Senhor é que vai cuidar dos interesses deles. É o Senhor quem vai abrir portas de melhoria de trabalho, é o Senhor que vai, oh Deus, abençoar para que eles possam ter a sua autorização para estar, a sua permanência para estar aqui no país, na Bélgica. É o Senhor que vai abençoar as suas famílias, é o Senhor que vai abençoar os seus casamentos, os seus filhos. É o Senhor que vai dar a eles moradia, que vai cuidar de todas as necessidades dos meus irmãos, porque o Senhor é Pai. E nós queremos te agradecer, e eu quero abençoar os meus irmãos para isso. Aquele que crê e recebe a bênção de Deus, em nome de Jesus, diga amém. Amém, meus irmãos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. O tema da nossa palavra é a graça de ser um com Deus. O texto no livro de João, capítulo 17, versículos 1 até o 5, diz o seguinte: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha que precioso. Jesus fala aqui que ele teve a glória antes que houvesse mundo. Ele já tinha essa glória. Portanto, Deus nos deixou a sua palavra como um testamento. Entenda bem, um testamento faz conhecida a vontade daquele que fez o testamento. Entre os mortais, um testamento ele é feito para que depois da morte se faça conhecer o que a pessoa deixa, para quem a pessoa deixa os seus bens, o que ela deixa, né, para os seus herdeiros, para a sua família, digamos assim. Mas com Deus funciona diferente, porque Deus não morre. Jesus, ele morreu na cruz por nossa causa, mas ele
ressuscitou, porque a morte não pôde contê-lo. É importante você entender, um testamento foi liberado, mas com Deus vivo. O testamento, aquilo, a herança, né? Aquilo que foi dado por Deus, enquanto Deus vive. Então Deus é o nosso provedor, Ele é o Pai eterno, Ele é o Pai que vive eternamente. Portanto, meus amados, nós precisamos então conhecer qual é a nossa herança. Precisamos conhecer, porque acima de tudo, que nós somos membros da família. Você precisa reconhecer o propósito eterno de Deus, porque Deus é aquele que tudo tem, que tudo pode, que tudo sabe, e Ele tem para nós a direção para que nós vivamos uma vida abençoada com tudo que Ele tem para nos dar. As riquezas de Deus são intermináveis e são extremamente preciosas. Portanto, você precisa aprender a conhecer a vontade de Deus. Você precisa aprender a conhecer do que você é herdeiro. Nós somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. E as promessas que Deus fez a Abraão são cumpridas naqueles que são chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Portanto, a palavra nos revela que Deus sempre existiu. Então veja, nós temos como compartilhado a família de Deus, nós somos a família de Deus, e nós temos tudo que Deus tem. Nós somos filhos do Pai. O Pai nos dá de tudo que Ele tem. Então Deus criou o homem para quê? Eu tenho ministrado sobre isso, compartilhado com os irmãos sobre isso. Deus criou o homem para ter com Ele um relacionamento. Deus sempre existiu como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Ele criou o homem e possibilitou que o homem fosse um representante dele aqui na terra. O homem veio para representar a Deus diante de um mundo que foi, digamos, atacado pelo inimigo, pelo diabo, quando o diabo foi lançado aqui na terra. O diabo surgiu porque ele usurpou, ele quis ser igual a Deus, ele quis ser a imagem e semelhança de Deus, ele quis ser aquilo que Deus deu para o Filho. Portanto, queridos, nós estamos junto ao Pai, aqueles que creem em Jesus, agora recebendo o poder de sermos feitos filhos de Deus. E o Filho tem tudo o que o Pai tem. Portanto, nós precisamos aprender a conhecer e reconhecer isso. Em toda a Bíblia, Deus se revela como Pai. E nós aprendemos, mesmo no âmbito natural, mesmo da forma natural, na nossa existência, né, que o Pai representa a figura da nossa origem. De onde você veio? De quem que você é filho? Isso é uma coisa que é muito comum em meio ao povo do qual eu descendo, né, os árabes, os libaneses. Você é filho de quem? Sempre alguém pergunta, quem que é seu pai? Sempre é um referencial. O referencial é que você veio de alguém. Quem é esse alguém? Então entenda, a figura do pai é a figura da sua origem. Deus criou o homem e depois criou a mulher para que os dois pudessem reproduzir esse mesmo processo. Um processo de geração. Deus gerou o homem, Deus criou o homem. E agora Deus deu ao homem a mesma capacidade de gerar. Portanto, o homem e mulher fariam filhos que seriam imagem e semelhança deles. E eles precisavam ser imagem e semelhança de Deus, para que esse processo fosse reproduzido e a família de Deus crescesse. Então, são esses valores fundamentais que orientam cada ser humano. Você pode ver mesmo na filosofia, os estudiosos, aqueles que se arvoram em ter revelação do que é a existência, né? Formulam teorias, o que é a existência, né, do ser humano. Toda pessoa na face da terra, então, precisa ter um sentido para a sua vida. Nós fomos criados por Deus com um propósito, e esse propósito é um propósito eterno, ou seja, não é um propósito para um tempo, para 70, 80, 120 anos de vida. Não, propósito eterno. Deus nos criou para sermos um com Ele, para termos vida com Ele, para nos relacionarmos com Ele eternamente. E todo ser na face da terra foi criado com esse propósito. Isso é importante que nós saibamos. Mesmo uma pessoa que diga que não crê em Deus, ele tem no seu íntimo uma necessidade de ter uma explicação para o sentido da vida. Quando a pessoa não tem essa explicação, quando ele não consegue entender para que ele existe, ele entra em depressão e muitas vezes morre.
Por quê? Porque ele foi feito para viver e para ter sentido na vida, direção na vida. Então veja, desde Adão e Eva, os primeiros seres humanos, né, os representantes na criação de Deus, eles foram criados com um propósito. Deus criou Adão e fez Eva para que ele não estivesse só, ou seja, da mesma forma como Deus criou o homem para que ele pudesse ser com ele uma família, ele criou Eva para que pudesse ser família com Adão. Deus é um Deus de família. Deus criou a família. Deus é família. Ele sempre foi família. Por isso que Deus, apesar de ser um ser, ele é três. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. O Pai tem a autoridade, o Pai tem a provisão, o Pai tem a sabedoria. O Filho é representado por Jesus. O Filho tem tudo que o Pai tem, mas é o herdeiro do Pai. O Filho é a imagem do Pai. O Filho é onde o Pai se multiplica. E o Espírito Santo? O Espírito Santo tem a sensibilidade. O Espírito Santo, ele é o que conhece o processo todo, o que conhece e reconhece o Pai e o Filho. O Espírito Santo tem uma sensibilidade que nós poderíamos dizer, né, que neste aspecto, não estou dizendo que seja a mulher, mas que é uma sensibilidade que normalmente é mais característica das mulheres. Então é uma família, e ali não há uma necessidade de ter um sexo, né, no sentido de masculino ou feminino. Deus não tem esse tipo de coisa, mas é uma família. E aí Deus aumentou os filhos, e aí Deus criou a mulher. E a mulher tem essa sensibilidade. Então, meus amados, o fato é que nós vemos que Adão e Eva foram criados para ser essa família, a imagem e semelhança de Deus. Mas, infelizmente, o pecado original fez com que eles fossem separados de Deus. Eles foram separados da presença de Deus. Eles deixaram de conviver com Deus. Por quê? Porque Deus não suporta o pecado. A gente precisa entender que o pecado original que separou eles da convivência foi o quê? Se alimentaram da fonte errada. Hoje você precisa se alimentar da fonte correta. Eles comeram de uma árvore. A árvore tem um nome, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a questão não é se é bom ou mal conhecer o bem e o mal. A questão é bom obedecer a Deus. Deus falou, não come daquela árvore, senão vocês vão morrer. E eles comeram. Eles foram ensinados. Então, é importante a gente entender que a árvore ali representa a fonte de tudo aquilo que nos supre. Tudo aquilo que te dá condições de continuar vivendo. Então veja, Deus colocou toda sorte de árvores. Se você for ler a palavra Gênesis 2, no versículo 9, depois 16 e 17, ele mostra, Deus criou um cardápio completo, extenso, de toda sorte de árvores. Árvores que serviam para ornamentação e árvores que serviam para alimentação. Deus se preocupou com cada detalhe. As árvores compunham um jardim chamado Éden, jardim de delícias. Então veja, a alimentação correta é fundamental, mesmo hoje, mesmo a alimentação natural. O mundo hoje, a alimentação tem sido artificial, coisas feitas de maneira que prejudicam a saúde. A alimentação, uma alimentação natural, com coisas que vêm da parte de Deus, é uma alimentação que te dá vida. E hoje você vê que há muitas doenças que são causadas por causa da alimentação errada. Então, queridos, o fato é que a alimentação é fundamental nas nossas vidas. E Deus criou um cardápio perfeito para o homem. Deus deu tudo que o homem precisava. Deus deu todas as árvores. Mas Deus colocou duas árvores em destaque, no meio do jardim. Por que Deus colocou no meio do jardim? Para que o homem soubesse que aquelas duas árvores tinham uma importância central, fundamental. Uma árvore, a única árvore que Deus disse para eles não comerem, porque senão eles morreriam, estava lá no centro do jardim. E também lá no meio do jardim, você pode ler a passagem, em Gênesis 2, 9, depois 16 e 17, havia uma árvore chamada árvore da vida. Deus não disse ao homem especificamente que ele deveria comer daquela árvore. Por quê? Porque Deus deu ao homem uma capacidade de discernimento. Deus deu ao homem uma capacidade de tomar decisões, o livre-arbítrio. Mas Deus ensinou o que eles não deveriam fazer.
Por quê? Porque todo o resto eles poderiam, tudo estava livre, só uma coisa era negada. E o dia que o homem comesse dessa árvore da vida, ele ia ter um outro padrão. Ele recebeu a vida no primeiro momento e se tornou alma vivente. Mas depois, quando ele comesse da árvore da vida, ele ia ter vida eterna. Ele ia ter vida eterna. O homem vivia longos anos no começo. Adão viveu quase 900 anos. E depois ele morreu. O homem não era para ter morrido. O homem ia viver eternamente se ele comesse da árvore da vida. Mas o homem não comeu. Portanto, nós vemos que até hoje é assim. Nós temos decisões a tomar. Deus criou todas as coisas boas e deu para o homem para ele cultivar, para ele desfrutar. Então veja, o homem podia escolher e escolheu mal. Eva, a mulher, escolheu de acordo com o seu interesse, com a sua vontade. Adão escolheu de acordo com o seu interesse, com a sua vontade, o seu interesse na própria mulher. E nós vivemos atualmente o mesmo dilema. Nós precisamos escolher. Deus tem uma alimentação perfeita para você, na sua palavra. Veja, a palavra no livro de João fala que no princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. E que esse verbo se fez carne, se transformou em um homem. Então veja, a palavra, ela está diante de nós. Jesus é a própria palavra. Deus tem para alimentação para nós que é perfeita. Essa alimentação, João 6,48 fala, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus também disse que ele é a verdadeira comida. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. A palavra nos ensina então que nós, para conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos conhecer o próprio Jesus. Precisamos nos alimentar dele. Ele é o verbo, ele é a palavra, ele é o pão da vida, é ele que nos dá vida. Nós recebemos a vida na salvação, a vida eterna, mas agora nós precisamos desenvolver essa salvação com temor e tremor. É importante prestar atenção nisso. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus, ele é a própria palavra, ela nos ensina a conhecer a vontade de Deus, porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Deus, aprove a Deus que em Jesus residisse a plenitude daquilo que ele é. Plenitude fala o seguinte, é pleno e é tudo. Tudo que Deus é está em Jesus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Se quer conhecer a vontade de Deus, conheça o que Jesus tem para você. Então nós precisamos escolher o que nós vamos comer. Quando nós tomamos decisões em nossas vidas de forma natural, segundo os nossos interesses, segundo os nossos desejos, para atender os nossos gostos e prazeres, ou então não tomamos decisões porque temos medo, porque temos receio, na verdade nós estamos nos alimentando novamente, assim como Adão e Eva, da árvore do conhecimento do bem ou do mal. Isso é bem? Então eu quero. Isso é mal? Então eu não quero. Mas nós não conseguimos enxergar sob os olhos de Deus. Porque às vezes alguma coisa que você quer muito, mas é má para você e Deus não quer que você coma, ele sabe qual é o resultado que vai causar na sua vida. Mas você insiste em fazer a sua própria vontade. Então a palavra nos ensina que conhecer a vontade de Deus nos traz infinitas bênçãos. Mas nós ainda temos uma restrição muito importante. A restrição é: escolha o que você vai comer. Portanto, a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 30, ainda no Velho Testamento, um prenúncio daquilo que Deus queria. A palavra diz assim, olha, eu apresento a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu tomo os céus por testemunha contra você, de que eu estou te apresentando isso. Quando você ouve a palavra de Deus aqui, Deus está te apresentando isso. A vida e a morte. A vida está na árvore da vida. A morte está na árvore do conhecimento do bem e do mal. A bênção e a maldição. Mas Deus ensina. Lá em Deuteronômio 30 ele fala: escolhe, pois, a vida, para que você vá bem e a sua família também. Então nós precisamos aprender a viver aquilo que a palavra de Deus diz. Nós estamos muitas vezes repetindo aquilo que Adão e Eva fizeram lá no começo.
Por isso o apóstolo Paulo disse para a igreja, de Colossos: eu receio que assim como a serpente enganou Eva, vocês também estão sendo enganados, por causa dos interesses da sua carne. E assim, a pureza, a simplicidade devidas àquilo que Deus fez através de Cristo, vocês estão se afastando disso. Receio que vocês estejam se apartando, o apóstolo Paulo falou, dessa pureza, dessa simplicidade devidas a Cristo. Qual que é a simplicidade? É Ele que vai resolver a sua vida. É Ele que é a solução dos seus problemas. Só Jesus salva. Ele salva do inferno e da morte, mas Ele salva você de tomar decisões erradas. Ele salva você de andar por esse caminho, de decidir segundo o que você quer ou não fazer porque você não quer, de ser movido pelo seu próprio braço. Deus quer te conduzir. A palavra te ensina. Quem come de Jesus vive por Ele. João 6,57 diz isso. Aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. Alimente-se dele, da palavra. Quando eu estou aqui ministrando uma palavra para você, preste atenção. Ouça aquilo que Deus quer falar com você. A palavra fala conosco de maneira individual. Preste atenção no que Deus quer te falar. Não seja teimoso, não seja resistente, não seja distraído, não pense que você já ouviu algo. Você precisa prestar atenção e Deus vai falar com você. Tenha vontade de ouvir a palavra de Deus. Tenha o desejo de ouvir aquilo que Deus fala com você na pregação, na célula, na leitura da Bíblia, na oração. Tenha desejo de ouvir a Deus. João 17, do versículo 17 até o 23, Jesus fez uma oração e falou a Deus o seguinte: santifica-os. Ele está falando para os discípulos, Preste atenção. Os discípulos são todos aqueles que seguem a Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Deus, ó Pai, e como és tu, ó Pai, olha lá, Deus é Pai, em mim, disse Jesus, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Hoje Jesus está dizendo que Deus te ama, Deus Pai te ama, e nós vamos mostrar isso ao mundo quando de fato tivermos unidade com Deus e uns com os outros. Assim é a igreja precisa estar unida diante de um propósito. E o propósito é, queridos, ser família com Deus. Não se preocupe com o seu propósito no sentido natural. O que Deus me pôs para fazer aqui no mundo? Para ser engenheiro, para ser pescador, para ser motorista? Não é isso o propósito, é só o seu trabalho. É só a maneira que você tem de sobreviver durante esse tempo até que Jesus volte, ou até que você morra e espere a volta dele. Propósito fala daquilo que Deus tem, não daquilo que você pensa que você tem que fazer. Você pode fazer o que quiser na face da terra, alguém pode até se lembrar de você por alguma coisa espetacular que você fez, mas é só por um tempo, depois eles esquecem. A questão é o propósito eterno. Você foi criado para ser família com Deus. Talvez você não entenda esse valor ainda, mas eu quero te dizer, se você tem filho e filha, você entende o sentimento de Deus. Filhos são a coisa mais importante que nós temos. A esposa é aquela companheira que está junto. Então a igreja é a companheira de Jesus para gerar filhos para Ele. Ao mesmo tempo que nós somos a noiva, nós somos filhos. Então, se nós comemos de Jesus, da sua palavra, e aqui esse texto diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Pilatos não sabia, a verdade é Jesus. Veja,
Jesus é a verdade, Jesus é o caminho que te conduz para a vida. Novamente nós voltamos aqui, qual é a minha decisão? Eu vou me alimentar do bem, do mal ou da vida? É Jesus que te dá a vida. Pois só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E tem mais, a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, Pai tem um propósito, que você seja família com Ele. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, porque Ele é o Filho perfeito, o Filho que nos ensina a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, o que a Bíblia diz? A verdade nos liberta. Do que a verdade nos liberta? De fazer as coisas do jeito que a gente quer, de estar errando constantemente, e errando, e errando, e errando, porque não segue o caminho de Deus. Conheça Jesus, Ele vai te libertar. Às vezes você está carregando um fardo muito pesado, porque você tenta resolver as coisas, mas elas não dão certo. Você já é crente, você tenta não pecar, mas peca de novo. Jesus fala, vem a mim, vem a mim. Entrega esse fardo pesado. Você está tentando resolver sozinho, você não vai conseguir. A Bíblia diz, e Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Vem a mim, eu vou pegar esse fardo pesado, porque eu resolvo isso. Eu, na verdade, já resolvi na cruz do Calvário. Dá aqui esse fardo pesado, vem cá, aprenda de mim, Jesus está falando. Eu sou manso e humilde de coração. Se você entregar esse fardo, eu vou colocar um fardo leve para você. Um jugo sobre a sua vida, mas que é suave. Você vai gostar. Eu vou cuidar de você. Você vai estar protegido por mim. Mas é uma coisa. Eu vou falar e você vai me obedecer. Jesus falou, você é meu amigo, mas se você fizer o que eu te mando. Então Jesus, Ele quer cuidar de você, Ele quer te proteger. Jesus é Deus. E você quer resolver sozinho, porque você acha que consegue. E aí vai tendo insucesso atrás de insucesso. E aí você não entende o sentido da vida, aí você não vê motivo nas coisas, e aí você fica até deprimido. Às vezes tem crente que fala que quer morrer, porque acho que ele não entendeu nada ainda. Jesus é vida, não é morte. Se alguém quer que você morra, é o diabo, e ele está te enganando. Eu ouvi uma ministração hoje falando sobre o Apocalipse, que há um espírito de engano andando por aí, nos enganando a respeito daquilo que Deus tem, enganando para falar daquilo que o diabo quer. E o diabo veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Você quer vida? Vai para Jesus. Ele vai carregar o teu fardo pesado, vai te dar um fardo leve, e aí ele fala, e você vai achar descanso para a sua alma. Quer descansar? Vai para Jesus. Procura por Ele, pede para Ele, fala com Ele. A verdade vai te libertar. João 8,32 fala isso. Então veja, quando você se alimenta de Jesus e você conhece a palavra dele, você é, segundo esse texto, santificado nesse conhecimento. Santifica-os na verdade, Jesus falou. A verdade é a tua palavra. Você é santificado. O que é santificado? Separado. Separado do quê? Da influência do mundo. O mundo quer que você tome decisões segundo o que você deseja, segundo o que você raciocina. E Deus quer que você ouça Ele, o que é que Ele quer que você faça. Quando você faz que nem o mundo jaz no maligno, e você entra num buraco. Mas quando você faz do jeito de Deus, você entra na bênção. Porque o que Deus vai te falar é a verdade. A verdade daquilo que vai te abençoar, daquilo que vai te guardar. Então, meus amados irmãos, quando você acredita naquilo que Deus fala, quando você vai para aquilo que Deus tem, aquele conhecimento, você sai das mentiras do diabo, que é o pai da mentira, João 8,44 diz isso, e você passa para a verdade, que é Jesus, e a verdade vai te libertar, João 8,32. O diabo é o pai da mentira, ele te engana, ele quer que roubar, matar e destruir você. Quando você não presta atenção nele, não faz segundo a sua própria mente, não faz segundo o interesse da sua carne, não faz segundo os seus medos, seus anseios, a sua carnalidade, e você vai para Deus e se enche do Espírito, aí Jesus vai te mostrar o que Ele quer. E aí Ele vai te libertar desse jugo maligno, desse engano do diabo, com o qual ele enganou Eva, enganou Adão e está enganando muita gente até hoje. Não seja mais enganado pelo diabo. Quantos dizem amém? O Espírito Santo é Ele que vai nos ensinar e vai nos conduzir à perfeita vontade de Deus. João 14,26 diz isso. Mas nós precisamos buscar a Deus.
investir nosso tempo em devoção a Ele, em busca de Deus. Nós precisamos querer a revelação da vontade de Deus. Nós precisamos ir para a leitura da palavra. Nós precisamos orar. Nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos ouvir pregações. Precisamos participar da vida da célula. Precisamos participar de discipulado, na comunhão com os demais santos. Nós precisamos ouvir agora, nesse tempo que não podemos nos reunir, precisamos participar do culto online, do culto na hora em que é revelado, no culto na hora em que é passado. Precisamos estar juntos no mesmo espírito. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus, que nós estejamos juntos. O texto diz isso, que eles sejam um. Por isso, assista o culto na hora certa. Não deixa para assistir depois. Não vai fazer alguma coisa antes e deixando o culto para depois, como se o culto fosse qualquer coisa. Fala para Deus e mostra para Deus: Deus, eu tenho sede do Senhor. Eu quero assistir esse culto. Eu quero ouvir essa palavra. Eu quero ser ministrado no meu coração. Porque Deus te chamou para ser família. Eu como todos os dias junto com a minha família. Eu me alimento com eles. Eu quero estar junto com a minha família. Eu quero estar junto com você. Quando cada um de nós que cremos no Senhor Jesus buscar viver essa vida baseado na palavra, segundo a direção que o Senhor nos dá, na fé, na oração, louvando, adorando a Deus junto com os demais irmãos da nossa comunidade comum, unidade, nós vamos estar de fato experimentando a comunhão com a qual o próprio Deus sempre viveu. E nós vamos viver a vida perfeita que Deus planejou para nós. Portanto, meus amados irmãos, o fato é que Deus fez esse plano. Deus planejou isso desde a eternidade. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele foi morto desde o começo do mundo. Quando Deus fez todas as coisas, ele já planejou o dia que Jesus ia ter que morrer no nosso lugar. Mas Deus nos deixou viver. Deus nos deu liberdade para viver. Deus permitiu que o homem buscasse, infelizmente, vivendo debaixo do conhecimento do bem e do mal. Deus te ama. Mesmo você sendo teimoso, como muitas vezes eu sou, mesmo a gente errando com Deus, Ele nos ama. Ele não desiste de nós. Portanto, saiba, quebrante-se no amor de Deus. Deus não quer te forçar a nada. Eu já tentei forçar muitas coisas. Hoje eu prego aquilo que a palavra de Deus diz, pura e simplesmente. Eu quero que a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, possa te convencer de todas as coisas. Nós estamos aqui na Bélgica, você está aqui, meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Você não está aqui só para ter uma melhora na sua vida. Você não está aqui só para juntar um dinheiro para ter uma vida melhor no Brasil, porque lá não é possível. Você está aqui ou vai estar em qualquer lugar que seja para ser um instrumento de Deus, para ser família de Deus, para fazer parte do propósito original de Deus. O propósito original, o propósito eterno de Deus é ter uma família. Você já faz parte dessa família. Deus quer te abençoar. Entenda, você hoje não precisa mais apresentar sacrifícios para ser aceito por Deus. Hoje, quando você oferta e dizima, porque é grato a Deus. Não é mais pela lei. A lei não tem o poder de remover o pecado. Jesus, a graça dele, removeu o pecado. Então, não torne essa graça vã. Sabe, busque a Deus junto com os demais irmãos. A graça que Jesus nos concedeu lá na cruz, é ela que nos permite viver dessa maneira, da maneira de Deus. Porque Ele, Jesus, se uniu a nós quando nós éramos ainda malfeitores, pecadores. Jesus se uniu a nós, Ele desceu da sua glória e Ele se entregou em semelhança de pecado, a Bíblia diz, porque Ele nunca pecou. Ele se rebaixou, digamos assim, e se fez semelhança de pecado, para que você agora possa ser semelhança de vida, semelhança de Deus, semelhança de Jesus. E você vai se assemelhando a Ele, para que a cada dia você esteja mais parecido com Ele. Mas isso há um processo para acontecer.
A graça então que Ele nos concedeu na cruz é que nos permite viver dessa maneira. Ele se uniu conosco na morte para que nós possamos nos unir com Ele na vida, de forma definitiva, eterna. Nós recebemos de graça esse presente da salvação, e agora a Bíblia diz que nós temos que desenvolver isso que nós recebemos. A nossa salvação precisa ser desenvolvida com temor a Deus, respeito, consideração, valorização daquilo que Ele fez, e tremor de permitir que a nossa carne conduza. Não é na força do seu braço, mas é na dependência de Jesus que você vai viver. Veja, Jesus trouxe você para a luz. A Bíblia fala lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9, que nós somos uma raça eleita. Você é de uma nova raça. Eu digo para você agora com amor e carinho, você não é mais da raça humana, você agora é da raça celestial, a raça eleita. Nação santa significa dizer nação separada por Deus para o propósito dele. Sacerdócio real, ou seja, você foi chamado para ser um sacerdote, um ministro, um representante de Deus, e também realeza. Você foi chamado para ser da realeza. A realeza, ela não pede, ela manda. O rei da Bélgica, ele manda. Eu recebi lá um negócio, um documento dizendo que eu estava recebendo uma determinação do rei da Bélgica, e eu tenho que obedecer, porque o rei mandou. Eu quero dizer, você, como realeza de Deus, você vai mandar, e os demônios vão se submeter, porque nós estamos em Cristo Jesus acima dos principados e potestades. E é isso que Jesus está aguardando que aconteça, que os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, para que Ele possa voltar. Esse dia está cada dia mais próximo. Esse dia está cada vez mais próximo. Então nós recebemos de graça esse presente, agora precisamos fazer algo. 1 Pedro 2,9 diz isso, que nós somos essa nação santa, raça eleita, sacerdócio real, né? Que Ele nos tirou, nos transportou do império das trevas para o reino maravilhoso de luz, para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso. Ele te transportou. Você saiu das trevas e veio para a luz. Para quê? Aí Ele diz, a fim de é com o propósito de anunciar as virtudes de Cristo, anunciar aquilo que Ele fez. Sabe, queridos, esse é o sonho de Deus, a família. E nós precisamos incorporar esse sonho nas nossas vidas, para que ele se cumpra em nós e através de nós. Você precisa saber, você é a família de Deus, e você foi chamado para fazer a família crescer. Sabe? Você foi chamado para alcançar aqueles que ainda não conhecem. Por isso, nesse texto que eu li para você, Jesus fala, não rogo somente por estes, aqueles que tinham sido alcançados naquela época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aqueles que vierem a crer em Jesus por intermédio da palavra dele, precisam escutar a palavra da sua boca. Você foi chamado e escolhido para isso. Sua profissão, seja ela qual for, é só um subterfúgio, é só um detalhe, para que lá você faça conhecido o nome de Jesus. Mas enquanto você não tiver isso na sua mente e no seu coração, vai ser só uma pregação que um pastor faz. A hora que você tiver isso dentro do seu coração, aí eu vou te dizer, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a partir desse dia você vai buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas que você necessita vão ser acrescentadas. Você não vai viver correndo atrás das coisas. Você vai buscar proclamar as virtudes de Cristo, e Deus vai te dar tudo o que você precisa. Você não está vivendo isso hoje ainda? É porque você ainda não aplicou isso de maneira verdadeira. Eu não estou querendo gerar peso nem acusação, só te dizer o seguinte: você precisa insistir. Às vezes você faz uma vez, não dá certo, você desiste. Faz duas, bate na porta até que ela se abra. Portanto, meus amados, o fato é de que o propósito de você falar a palavra é para que nós sejamos um. E aí ele diz, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Quando nós vivemos assim e formos um nessa disposição, o mundo vai crer em Jesus. Aqui na Bélgica, onde as pessoas, segundo consta, a cada 200 só um acredita em Jesus. Eu não estou dizendo a religião que ele tem, mas se ele acredita realmente em Jesus. Aqui na Bélgica é um excelente lugar para você ser usado por Deus. E eu desafio você a assumir como seu o sonho de Deus. Não simplesmente ser parte da família. Você é parte da família, Deus te considera como família. Mas há filhos que querem agradar o Pai. Deus quer te usar como instrumento útil na unção do Espírito Santo, porque tudo que você quiser fazer, o Espírito Santo vai te conduzir. É Ele que vai te ensinar, é Ele que vai colocar palavras na sua boca. Você precisa se dispor a isso para fazer a família crescer. Há milhões de pessoas que vão perecer na morte eterna, mas que podem receber a vida eterna se nós nos posicionarmos junto com Deus, no sonho de Deus, no propósito eterno de Deus. Cada um de nós respondendo a esse precioso chamado de ser uma família, nós seremos como uma voz que clama no deserto, para que o mundo creia que Jesus é Deus e que nós somos dele. 1 Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos, disse Paulo. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus que te salvou, ela está com você, para você ser usado por Deus. Creia nisso. Nós recebemos a graça de ser um com Deus. Não torne essa graça vã, não vamos tornar vã, em nome de Jesus. Portanto, vamos orar. Eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer pela tua revelação, aquilo que o Senhor tem me dado a cada dia. E eu quero orar pelos meus irmãos que estão participando desse culto. Eu quero orar e liberar uma palavra profética. Esses irmãos que estão aqui na Bélgica, homens e mulheres de Deus, chamados aqui, Deus, que vieram com um determinado interesse, eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor os conduz, o Senhor os abençoa, o Senhor revela a eles o verdadeiro propósito para o qual eles existem. Existem para ser família de Deus e para serem usados para que essa família cresça. E assim a ordem que o Senhor deu lá para Adão e Eva: crescer e multiplicar, sujeitar e dominar, nós viveremos nesse tempo. Vamos crescer e multiplicar as nossas lideranças, ó Deus, os nossos filhos espirituais, as nossas células, a nossa igreja. Vamos multiplicar em muitas igrejas. Nós vamos conquistar a Bélgica para o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo vai nos conduzir a toda a verdade e vai nos conduzir à vitória. Eu quero abençoar cada irmão e declarar em nome de Jesus a unção do Espírito Santo, a capacitação sobrenatural, a revelação do propósito. Eu quero declarar que o sonho de Deus é entronizado no coração, na mente de cada irmão. Eu quero declarar vidas transformadas. Eu quero declarar irmãos e irmãs quebrantados, sabendo que o sonho do Senhor é a coisa mais importante do mundo, que a tua vontade deve ser a vontade que deve ser cumprida, que nós não nos alimentamos mais da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não somos guiados pelos nossos egoísmos, pela avareza, pelo interesse, ou pelo medo, ou pela cobiça. Nós não somos direcionados mais por aquilo que a nossa carne quer. Eu declaro e profetizo isso. Um povo direcionado pelo Espírito, um povo que é cheio da unção e da vida, um povo que responde ao chamado de Deus, um povo que é família, filhos que amam o Pai, filhos que querem fazer a vontade do Pai, filhos que são movidos pelo Espírito Santo, filhos que são imagem e semelhança de Cristo, o varão perfeito, o irmão mais velho, o filho que era unigênito e hoje é o primogênito de uma nova raça, o primogênito dos filhos de Deus, que são filhos que habitam na presença de Deus, que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, de toda potestade dos governos do mal, acima
acima das enfermidades, acima dos governos humanos, mas em Cristo Jesus. E nós trabalhamos, e nós alcançamos essa nação, e nós alcançamos a nossa geração para Cristo, e os inimigos estão debaixo dos nossos pés, porque Cristo já nos deu a vitória. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Você diz amém?